Noções básicas de primeiros socorros. Equipe. A partir de agora vamos falar sobre noções básicas de primeiros socorros. Nesse treinamento vamos saber como proceder até a chegada da equipe de socorro ou até a chegada da vítima no hospital. Nesse módulo iremos aprender a auxiliar uma vítima que pode ser colega de trabalho, familiar ou até mesmo um cliente. Então, equipe, vamos prestar atenção. O seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro. Um programa 100% para você. Pintou alguma emergência? Hoje você vai ver como agir em situações como essa e as dicas para transportar quem se machucou. Tudo isso na maior segurança. Caiu, bateu, levou um choque ou se cortou? Quando acontece um acidente, pequenas atitudes podem salvar vidas. Elas são simples, mas essenciais enquanto a assistência médica não chega. Para começo de conversa, lembre-se do kit Primeiros Socorros. Ele é guardado por um trabalhador treinado. E todas as frentes com mais de 50 profissionais precisam de ambulatório. Numa emergência, qualquer pessoa pode ajudar, mas é preciso saber o que fazer na hora do aperto. Se o acidentado ficar preso em escombros ou desacordado por conta da fumaça, ele deve ser retirado do local. Apesar da pressa, o socorrista deve agir com muito cuidado. Mas se for esperar pelo corpo de bombeiros, o melhor é tranquilizar a vítima. Identificar os machucados usando luvas descartáveis para evitar contato direto com o sangue e fazer os primeiros tratamentos. Lesões na boca ou fratura na mandíbula, a posição certa é a barriga para cima. E se o ferido estiver inconsciente, vai precisar ficar de lado ou com a cabeça virada para a lateral. Lábio roxo, respiração barulhenta ou muito baixa. Se o paciente estiver com dificuldade para respirar, se liga. A cabeça dele deve ser inclinada e o queixo levantado. Isso porque a língua relaxada pode atrapalhar a entrada de ar. Se for preciso, limpe a secreção da boca com um pano. Se acontecer uma parada respiratória, respiração boca a boca já. Ela deve ser feita 2 vezes e alternada com 30 compressões no tórax. Em média, são 4 ciclos desse por minuto. E assim vai até a chegada do socorro. Mas o local deve ser ventilado. E se o socorrista não tiver experiência com a respiração boca a boca e nem a máscara apropriada para esse tipo de socorro, ele deve fazer apenas as compressões. Agora é a hora de identificar as lesões. Mancha de sangue pode ser hemorragia. Para ter certeza, a roupa deve ser rasgada. Confirmada a suspeita, é só apertar o machucado com gás, lenço limpo e prender em volta com o mesmo material. Se possível, levante a parte do corpo ferida. Mas lembre-se de usar luvas ou então pedir para o próprio acidentado pressionar a área. Tem machucado que não dá para apertar, como fraturas abertas com exposição do osso. Em vez de comprimir o local, aperte os pontos estratégicos do corpo. Daí, a circulação diminui e o sangramento também. Essa técnica é chamada de compressão ponto arterial. Para evitar a diminuição da temperatura do corpo, as roupas não grudadas à queimadura devem ser retiradas e a vítima aquecida com cobertores. Anota a dica: se o socorro demorar, o ferimento sujo como pedaços de roupa ou madeira deve ser lavado com água corrente e sabão. Daí, a infecção por tétano passa longe. Mas se tiver partes encravadas no corpo, é melhor não tirar. O ferido está com queimadura de 1º grau? A área deve ser resfriada com água fria. Isso também vale para o rosto ou as partes genitais. E para pequenas queimaduras de 2º grau e também nas de 3º grau, as bolhas levam curativo feito de gaze esterilizada. E se mais de 20% do corpo estiver queimado, o resfriamento só deve ser feito se a intenção for apagar as chamas. Agora, se a queimadura for generalizada, a história muda.
A vítima deve ser colocada de costas e as pernas elevadas de 15 a 30 centímetros do chão. Ela também vai precisar de cobertores e o médico deve ser chamado na hora. O paciente está fraturado? Então o lugar precisa ser imobilizado com talas, ripas de madeira ou calhas de zinco. Mas se o acidente for nos braços, o melhor é usar uma tipóia. Queixas sobre adormecimentos, formigamento, dor no pescoço e nas costas? Estabilize a cabeça para evitar movimentos. O próximo passo você já sabe: chamar a emergência. Quando o ferido estiver perdendo sangue ou respirando mal, peça ajuda ao hospital mais próximo e ao serviço móvel de atendimento à emergência de seu município. Mas se a ambulância não chegar, se liga nos detalhes para transportar a vítima. Todo cuidado é pouco para não piorar ainda mais as lesões. E a atenção é redobrada no caso de fraturas na coluna, braços e pernas. Em caso de trauma, a vítima deve ser imobilizada, posicionada em uma prancha e colocada no veículo. Caminhões ou caminhonetes são uma boa pedida. E se o acidentado piorar, o suporte básico, como compressões de tórax ou interrupção da hemorragia, deve ser mantido, mesmo durante o transporte. Nessas horas, ficar nervoso só atrapalha. É por isso que a vítima deve ser acompanhada por uma pessoa calma e capaz de ajudar. Lápis na mão? Anote as dicas. Hoje, você viu como agir num acidente. Quem se machucou deve ser retirado de escombros com cuidado. Enquanto o socorro não chega, os primeiros socorros são colocados em prática. Na hora do transporte, o ferido deve ficar imóvel e o veículo precisa dar conforto para o paciente. Caminhões e caminhonetes são uma boa opção. E para tudo correr bem, é importante manter a calma. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. Introdução. Primeiros socorros são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico. Ações de socorrista. CPIstas. Lembre-se que devemos pensar no próximo. Segue abaixo algumas ações que devemos tomar ao realizar um socorro. Isolar a área, evitando o acesso de curiosos. Observar a vítima, verificando alterações ou ausência de respiração, hemorragias, fraturas, colorações diferentes da pele, presença de suor intenso, expressão de dor. Observar alteração da temperatura, esfriamento das mãos ou pés. Manter a calma, assumindo a liderança do atendimento. Procurar que haja comunicação imediata com hospitais, ambulâncias, bombeiros, polícia se necessário. Ao realizar ligações para os serviços de socorro, sempre tem algumas informações para facilitar o atendimento e assim agilizar a chegada da equipe de socorro. Endereço de onde ocorreu o acidente. Se a vítima possui algum tipo de sangramento, boca, desmaios. Como socorrer? Se a pessoa estiver prestes a desmaiar, coloque-a sentada com a cabeça entre as pernas. Se o desmaio já ocorreu, deitar a vítima no chão, verificar respiração e palidez. Afrouxar as roupas. Erguer os membros inferiores. O que não deve ser feito em caso de desmaio? Dar água ou comida, pois pode provocar asfixia. Oferecer cloro, álcool ou qualquer produto com um cheiro forte para respirar. Sacudir a vítima, pois se houver alguma fratura a situação
crise convulsiva, ataque epiléptico. Como socorrer? Deite a vítima no chão e afaste tudo que estiver ao seu redor que possa machucá-la. Retire objetos como próteses, óculos, colares. Coloque um pano ou lenço dobrado entre os dentes e desaperte a roupa da vítima. Nunca coloque sua mão na boca da vítima, pois uma pessoa em crise convulsiva perde a noção da força na boca, podendo morder sua mão causando ferimentos. Não dê líquido a pessoas que estejam inconscientes. Cessada a convulsão, deixe a vítima repousar calmamente, pois poderá dormir por minutos ou horas. Nunca deixe de prestar socorro à vítima de convulsão. Envenenamento, intoxicação. Vítima consciente. O que fazer? Procure ajuda médica imediatamente. Não dê nada para beber, nem água nem leite, e não provoque vômito. Se for sobre a superfície da pele, elimine o material e lave a pele com água. Guarde a embalagem do produto tóxico. Vítima inconsciente. O que fazer? Se a vítima respira, coloque-a em posição de recuperação, de forma lateral. Não dê nada para a vítima beber. Não induza o vômito. Emergências relacionadas ao calor. Insolação. Sintomas: pele quente, avermelhada, pele seca, respiração acelerada, fraqueza, tontura, enjoo e até perda de consciência, desidratação, suor abundante, fraqueza, dor de cabeça e tontura, náusea e vômito. O que fazer? Tire a vítima do calor, leve-a para um local fresco. Verifique a respiração e o estado de choque. Cãibras. Cãibras no braço, perna e abdômen. Cãibras são comuns e emergências relacionadas ao calor. Infarto. Segue abaixo alguns sintomas mais comuns do infarto. Dor no peito. Dor no braço e formigamento no ombro e pescoço. Fraqueza, suor, náusea e respiração curta. O que fazer? Tranquilize a vítima e coloque-a em repouso imediato. Procure o socorro médico, deverá ligar para os serviços de emergência, e prepara-se para realizar o RCP se necessário. Derrame cerebral. Acidente vascular cerebral, AVC, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Sintomas: debilidade, paralisia na face, braço, perna ou em um lado do corpo. Dificuldade para falar, ver e andar. Dor de cabeça intensa. Perda de consciência. O que fazer? Verifique as vias aéreas e respiração. Mantenha choque elétrico. O que fazer? Cortar a corrente elétrica imediatamente.
Se a vítima ainda estiver conectada à corrente elétrica, use pano bem grosso, borracha, madeira ou material não condutor de eletricidade para salvá-la da corrente. Se o choque elétrico tiver sido muito forte, pode ter causado parada cardiorrespiratória. Caso a vítima esteja com ausência de pulso e de batimentos cardíacos, ou ainda lábios e unhas arroxeadas, inicie imediatamente a massagem cardíaca com a respiração. A picada de cobra, também conhecida como acidente ofídico ou ofidismo, é um quadro de envenenamento causado pela inoculação de toxinas da serpente através de suas presas. Aprenda como reconhecer os sinais para acionar o SAMU pelo número 192. Inchaço no local, dor progressiva no local da picada, alteração do aspecto, cor ou volume da urina. Sangramento em outras partes do corpo ou na própria picada. Dores musculares, sintomas neurológicos como visão dupla ou pálpebras caídas e dificuldade respiratória. Caso reconheça alguns desses sintomas, siga esse passo a passo. O que fazer? Mantenha calma. Lave o local da picada com água e sabão. Vá ao hospital, UPA, posto de saúde mais próximo do local do acidente. Se possível, tire uma foto da cobra para ser identificada ou informe o máximo possível de características do animal, como cor e tamanho. Em acidentes nas mãos, braços, pernas ou pés, retire acessórios, como anéis, pulseiras e calçados apertados. Fique atento, haja com rapidez. As complicações podem se agravar se o atendimento não for feito a tempo. E o que não fazer? Não faça torniquete ou garrotes. Não corte, nem perfure o local da picada. Não tente sugar o veneno do local da picada. Não utilize pós ou folhas em cima da picada. Não ofereça ou consuma bebidas alcoólicas, querosene ou outras substâncias. Não tente capturar o animal que provocou o acidente. E não aplique ou tome nenhum medicamento na tentativa de aliviar os sintomas. Qualquer dúvida, ligue SAMU 192. Picadas. Cobras. O que fazer? Mantenha a parte atingida em posição mais elevada. Retire anéis e pulseiras. Limpe o local com água e sabão. Leve imediatamente o acidentado para o pronto-socorro. O que não fazer? Não amarre a perna ou o braço acidentado. Não corte ou chupe o local da picada. Não dê álcool para beber. Aranha e escorpião. O que fazer? Coloque compressas quentes para aliviar a dor. Leve imediatamente o acidentado para o pronto-socorro. Abelha que insetos. O que fazer? Remova o ferrão. Cubra com um compressa fria. Monitore a vítima, pois algumas pessoas possuem alergias. Alergias. Sintomas. Verifique as vias aéreas e respiração. Mantenha a vítima em repouso com os ombros e a cabeça mais elevados que o corpo. Não dê nada para comer e beber. Procure o atendimento médico urgentemente. As queimaduras de fazer? pele podem acontecer como consequência da ação do calor, do frio ou de agentes químicos. Nas queimaduras de primeiro grau, o calor ou o frio destrói apenas as camadas mais superficiais da pele. Fica um pouquinho vermelho no local, um pouquinho de ardência e geralmente sem nenhuma bolha. É o caso típico das queimaduras provocadas pelo sol. O tratamento consiste em tomar banho com água fria ou morna e secar cuidadosamente o corpo com uma toalha sem esfregar a pele. Não aplique nenhum tipo de pomada, manteiga ou pasta de dente. Elas podem causar alergias ou grudar na pele e agravar o problema. As queimaduras de segundo grau
são caracterizadas pela formação de bolhas cheias de líquido amarelo claro. É o caso típico das queimaduras em panelas quentes no fogão de casa. Nesses casos, o tratamento é simples. Abra a torneira fria e jogue água imediatamente sobre o local afetado, durante pelo menos 5 minutos. Depois, cubra a região queimada com gaze ou um pano limpo. Só. Na verdade, essa medida vale para todas as queimaduras. A água resfria a pele e alivia a dor. Outra recomendação: jamais fure as bolhas. Os germes existentes na pele vão infeccioná-las. Já as queimaduras de 3º grau são as mais graves, né? Elas são profundas. Nem ocorre formação de bolhas porque as camadas superficiais da pele são destruídas imediatamente. Coloque a área queimada sob água corrente por pelo menos 5 minutos. Não passe nada no local. Cubra com pano limpo e transporte a vítima para um pronto-socorro o mais rapidamente possível. Queimaduras. O contato com chamas, substâncias superaquecidas. A exposição excessiva à luz solar e mesmo à temperatura ambiente muito elevada provocam reações no organismo, que podem se limitar à pele ou afetar funções vitais. As queimaduras podem ser de 1º grau, 2º grau e 3º grau, cada uma delas com suas próprias características. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas e como devemos proceder. Queimaduras 1º grau. Causa pele avermelhada, com edema e dor intensa. Como socorrer? Resfriar o local com água corrente. Queimaduras 2º grau. Causa bolhas sobre uma pele vermelha, manchada ou de coloração variável, edema, exsudação e dor. Como socorrer? Esfriar o local com água corrente. Nunca romper as bolhas. Nunca utilizar produtos caseiros, como pó de café, pasta de dente. Caso necessário, encaminhar a vítima para o hospital. Queimaduras 3º grau. Neste tipo de queimadura, a pele fica esbranquiçada ou carbonizada, quase sempre com pouca ou nenhuma dor. Aqui incluem-se todas as queimaduras elétricas. Como socorrer? Não usar água. Assistência médica é essencial. Levar imediatamente ao médico. Tipos de ferimentos: contusões e hematomas. Repouso da parte contundida. Aplicar gelo até melhorar a dor e o inchaço se estabilize. Elevar a parte atingida. Contusão, beliscão, batidas, hematoma, local fica roxo. Perfuro cortante, ferimento com faca, prego, mordedura de animais, armas de fogo, e escoriação, ferimento superficial, só atinge a pele. Perfuro cortantes e escoriações. Como proceder? Lavar as mãos. Lavar o ferimento com água e sabão. Secar o local com gaze ou pano limpo. Se houver sangramento, comprimir o local. Fazer hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue que acontece quando há rompimento de veias ou artérias, provocadas por cortes, tumores, úlceras. Existem 2 tipos de hemorragias. As externas, visíveis, que devem ser estancadas imediatamente. Internas, não visíveis, mas que podem levar a vítima à morte. Como socorrer? Manter a vítima deitada com a cabeça para o lado. Afrouxar suas roupas. Manter a vítima agasalhada. Procurar assistência médica imediatamente.
Entorse, luxação. Entorse o que é? É uma ruptura ou estiramento doloroso de um dos ligamentos. Os ligamentos são faixas de tecido curtas e resistentes, que seguram seus ossos nas articulações. O que fazer? Coloque compressa de gelo. Não coloque o gelo diretamente na pele. Imobilize a vítima. Procure ajuda especializada. Luxação. A luxação pode acontecer devido ao uso excessivo da articulação em questão, como na prática de determinados esportes ou atividades laborais. Fraturas. É um tipo de lesão onde ocorre a quebra de um osso. Existem dois tipos de fraturas: exposta ou aberta. Quando há o rompimento da pele. Interna ou fechada. Quando não há o rompimento da pele. Em ambos os casos, acontece dor intensa, deformação do local afetado, incapacidade de movimento e inchaço. Como socorrer? Imobilização. Movimentar o menos possível. Colocar gelo no local de 20 a 30 minutos. Improvisar talas. Transporte de acidentados. O transporte adequado de feridos é de suma importância. Muitas vezes, a vítima pode ter seu quadro agravado por causa de um transporte feito de forma incorreta e sem os cuidados necessários. Por isso é fundamental saber como transportar um acidentado. Parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é uma situação de emergência que ocorre quando o coração para de bater e a pessoa para de respirar. É um estado muito grave, que pode levar à morte em poucos minutos se não houver uma ação imediata. O que fazer? Mantenha calma. Verifique sua segurança e a da vítima. Chame a vítima em voz alta e toque vigorosamente em seu ombro para verificar se ela responde ou está consciente. Se ela não responder, ligue ou peça para alguém ligar para o SAMU 192 enquanto você permanece com a vítima para iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Posicione a vítima em uma superfície plana e rígida, de barriga para cima. Verifique se a vítima está respirando. Observe se o tórax se movimenta. Caso não haja respiração e a vítima não responda, inicie imediatamente as compressões. Como realizar a compressão cardíaca? Posicione as duas mãos, uma em cima da outra, com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima e mantenha os braços esticados. Realize as compressões utilizando o peso do seu corpo sobre a vítima, mantendo os braços esticados. Inicie as compressões forte e rápido, deixando o tórax retornar a cada compressão. Se possível, o indicado é fazer o revezamento com outra pessoa a cada 2 minutos. Pare as compressões apenas quando a equipe de socorro chegar e puder assumir o atendimento, ou caso o paciente apresente consciência ou realize movimentos espontâneos. Atenção! É muito importante explicar para a equipe de socorro tudo o que aconteceu em detalhes para garantir o registro dos fatos. O que não fazer? Não se apoie no tórax da vítima durante as compressões e não interrompa as compressões até a chegada da equipe de socorro ou a vítima apresente movimentos espontâneos. Não é indicado realizar ventilações conhecidas como a boca a boca. Faça apenas as compressões torácicas. Não deixe a vítima sozinha até que o SAMU 192 chegue. Acidentado.
Parada cardiorrespiratória. Parada cardíaca. Mantenha a parte atingida em posição mais elevada. Retire anéis e pulseiras. Limpe o local com água e sabão. Leve imediatamente o acidentado para o pronto-socorro. Parada respiratória. Não amarre a perna ou o braço acidentado. Não corte ou chupe o local da picada. Não dê álcool para beber. Parada cardiorrespiratória. Parada cardíaca. É preciso estar atento quando ocorrer uma parada cardíaca, pois esta pode estar ligada a uma parada respiratória se ambas acontecerem simultaneamente. Parada respiratória. É a parada da respiração por afogamento, sufocação, aspiração excessiva de gases venenosos, soterramento e choque elétrico. Desengasgo. Primeiro posicionar-se atrás da vítima. Colocar o cotovelo direito na crista ilíaca direita da vítima e fechar a mão direita. Segundo, com a mão esquerda, encontrar a ponta do osso externo da vítima e colocar a raiz do polegar da mão direita 2 dedos abaixo desse ponto. Terceiro, envolver a mão direita com a mão esquerda. Pressionar o abdômen da vítima puxando-o para si e para cima 5 vezes. Essa compressão deve ser suficiente para erguer o calcanhar da vítima do solo. Desengasgo. Caso esteja sozinho em casa, podemos utilizar uma cadeira para realizar os desengasgo. Basta seguir o seguinte passo a passo. Se a vítima da obstrução for a própria pessoa a fazer a manobra, deve utilizar-se do encosto de uma cadeira. Se a vítima for excessivamente obesa ou gestante, realizar as compressões no meio do osso externo. O que é RCP? Reanimação cardiopulmonar, RCP, consiste na combinação de respiração boca a boca com compressões externas sobre o peito. Obrigado, você terminou mais um módulo.